Olá, tudo bem com você? Eu sou a Fátima Batista e estou apresentando o podcast Reaprendendo a Ser Leve. Sejam todos bem-vindos ao nosso cantinho, onde você será convidada a explorar o seu interior, a nutrir sua autoestima, a abraçar a sua aparência e essência com amor e leveza. Aqui vamos conversar sobre saúde, sobre amor próprio e sobre os desafios da nossa jornada de autoconhecimento. Estão preparados? Olá, tudo bem? Eu sou a Fátima Batista. Sejam bem-vindos ao meu podcast Reaprendendo a Ser Leve. Isso mesmo. Já me conhecem, né, aqui no Instagram, já me conhecem no YouTube. E a partir dessa semana, eu estou iniciando esse novo projeto, né, com esse podcast, onde semanalmente quero dividir com vocês um pouco a minha jornada, né, de autoconhecimento, do meu reaprender dos últimos tempos. Então, eu quero dividir com vocês um pouco da minha experiência, do meu conhecimento. E eu espero que você esteja tão animado assim como eu estou. Estou muito feliz por estar aqui de novo, né? Eu já tive essa experiência de um programa, né, semanal, e foi muito bom quando aconteceu. E resolvi retomar, né, esse ano de novo esse projeto. Bom, mas para quem não me conhece, né, eu sou psicóloga. Eu tenho 40 anos e estou trilhando, né, um caminho de autoconhecimento diferente. Eu acho que a partir dos 40 a gente começa a ver a vida de uma forma diferente e eu quero dividir isso aqui com vocês. Espero que você me acompanhe, né, nessa jornada, nesse caminhar. Que não é fácil, a gente vai se descobrindo ou se redescobrindo nessa fase que é diferente, né? Cheio de desafios. E a ideia desse podcast é a gente conseguir ter um cantinho para explorar o nosso interior, para nutrir a nossa autoestima, para nos ajudar a abraçar a nossa aparência e também a abraçar a nossa essência, que vai mudando, né? A gente vai se transformando assim como a nossa aparência. Então esse podcast eu quero trazer para vocês informações sobre saúde, autocuidado, autoestima, autoconhecimento, algumas coisas que eu estou aprendendo também na minha jornada e também quero aprender com você. E é claro que eu não vou fazer sozinha esse podcast, eu quero dividir esse espaço aqui, que é o espaço do meu consultório, quero dividir esse espaço com outras pessoas também que possam contribuir também com essa nossa jornada, né? Então, com certeza trarei aqui profissionais incríveis para falar sobre vários assuntos e pessoas também ali trazendo não só o profissional, né? Mas quando o profissional vem, ele traz também a essência dele, a experiência dele, a visão dele. Então a ideia desse podcast é realmente um cantinho que a gente tenha a possibilidade de ter a nossa troca, ter nosso momento de se descobrir, de se descobrir de novo, né? Conversando com outras amigas também nesse mesmo momento de vida, a gente percebe quantos conflitos, né, a gente está vivendo nesse período e como é bom ter uma amiga para conversar. Então aqui eu não quero apenas ser uma psicóloga que vai trazer para você o que é certo, o que é esperado, enfim, porque não é o meu papel, mas é de verdade ter um cantinho onde a gente possa dividir as nossas dores, as nossas alegrias, os nossos momentos, né? E eu espero que você me acompanhe nessa jornada, nesse caminho. Então, nesse primeiro momento, eu trouxe para vocês, né, um tema queria já começar com um tema que para mim é muito importante, é algo que eu trabalho semanalmente na minha terapia. Aí até trouxe uma colinha aqui, né, como hoje é o primeiro episódio, né, eu tô me acostumando de novo a fazer, né, os vídeos assim nesse formato. Mas hoje eu queria começar já a trazer para você um pouquinho, né, da minha visão. E o tema que eu escolhi foi a questão do quanto a gente não consegue ser gentil conosco, né? Como eu falei, é um tema que sempre volta na minha terapia, né? Se permita, né? Ou até mesmo seja gentil com você. Esses dias eu até postei no meu Instagram um vídeo curto falando um pouquinho sobre isso, porque é uma demanda muito corriqueira, né? E também, eu acho que tem a ver com o nome do podcast, né? Como eu falei,
Reaprendendo a Ser Leve. Então, aqui eu quero trazer pra gente, e junto com os convidados que vão vir também, essa ideia de reaprender a ser leve, né? Sabe, pega leve com você? Você consegue pegar leve com você? Então, é essa a minha ideia. E para falar disso, eu queria falar sobre gentileza, né? Então, eu trouxe aqui alguns tópicos para mim não me perder e falar demais, assim, pra gente poder, né, focar bastante no tema que eu escolhi para começar esse podcast. E eu queria falar um pouquinho sobre como cultivar a gentileza interior. Por quê? Não sei, até depois eu quero que vocês coloquem nos comentários aí o que vocês acharam. Feedback é sempre muito bem-vindo, né? Então pode colocar aí o que vocês estão achando do assunto que eu tô trazendo, do podcast, dessa ideia nova, né? Desse cantinho onde a gente vai conseguir dividir um pouco a nossa história. Mas eu acho que é muito importante a gente falar sobre gentileza interior, porque nesse mundo, né, tão corrido, nesse mundo tão repleto de coisas emergenciais e de exigências, né, que a gente acaba esquecendo de cuidar da gente mesmo. A gente cuida de todo mundo, né? Então eu tô meio nessa fase, às vezes, de sentir isso, que eu cuido de todo mundo. E às vezes eu não me permito nem que ninguém, né, cuide de mim, nem mesmo eu cuidar de mim, sabe? É como se não faltasse tempo. Esses dias, conversando com uma amiga, a gente estava falando sobre isso, o quanto, às vezes, a gente não se cabe na nossa agenda, a gente não cabe na nossa agenda, né? A gente precisa, às vezes, quando a gente percebe, a gente passou a semana inteira e não tinha espacinho pra gente. Tinha pra família, tinha pro trabalho, tinha pros estudos, tinha pra um monte de coisa, e não tinha nada destinado a nós, né, a nós mesmos. Então, eu acho que gentileza já começa daí. A você entender que a pessoa mais importante para você precisa ser você mesmo. Você precisa ter esse cuidado, sabe? De deixar um tempinho para você fazer suas coisas, para você cuidar de você. Porque a gente perde muito tempo, né? Ou a gente dedica muito tempo para outras pessoas e a gente vai ficando em segundo plano. E com isso, eu até vejo que às vezes ser gentil com outras pessoas é muito mais natural do que ser com a gente. Então, se uma amiga me liga, né? E aí ela fala pra mim assim, nossa, Fátima, não tô legal, não tô me sentindo bem, sei lá, não tô bem com a minha imagem. Nossa, não, mas não faz isso, você é linda, você é maravilhosa, imagina, né? Calma, não é assim. A gente tem todas essas palavras positivas pra oferecer. Mas com a gente não faz isso. A gente às vezes precisa sair um pouco, né, da autocrítica, né? A gente trata as outras pessoas com tanta gentileza, com tanto cuidado, com tanto amor. E a gente se olha e você fica achando defeito, né? Ou fica se criticando o tempo todo. Fica sempre tentando achar algo errado. Então, eu acho que a gente passa muito tempo olhando, talvez, para o espelho, procurando defeitos, e esquece de olhar as partes boas que nós temos, né? Então, eu acho que começando essa percepção de ser mais leve, a gente pode começar refletindo sobre a nossa autocrítica, né? Ou no quanto a gente não consegue ser gentil com a gente. Quanto a gente tem dificuldade, parece que com o outro é tão fácil. E com a gente é penoso, é difícil, né? A gente tem que falar sobre isso para poder lembrar. E aí a gente também começa a entrar numa questão de não trabalhar a nossa autoaceitação. Esses dias mesmo falei com uma pessoa sobre isso, né? Que se autoaceitar, né, trabalhar a autoaceitação, não é você se acomodar em algo ruim ou se acomodar num erro. Então não é você olhar para você e falar, beleza, eu erro mesmo e é isso mesmo, né? Então tem algo me incomodando, mas eu vou me aceitar porque eu tenho que me aceitar. Não, eu acho que, na verdade, quando você pratica a autoaceitação, é muito mais a questão de você entender que você não é perfeita, que você tem imperfeições, e que você está em construção, que você está num processo de melhora diário, né? Ou não também, tem dias que fala, não, hoje eu não quero melhorar nada, isso aqui que eu tenho para hoje acabou. Então, quando você começa a trabalhar a autoaceitação, não é você ver algo em você que te incomoda e aceitar e tá tudo bem. Não, é você realmente entender que existe algo que te incomoda, eu aceito que isso me incomoda, e eu começo a fazer algo para melhorar. E tem coisas também que a gente tem que não adianta a gente brigar, é isso, a gente é assim. Eu acho que a autoaceitação é um trabalho muito grande ali de autoconhecimento, de autopercepção. Então, para onde você está olhando? Né?
apenas pro defeito e se acomodando nele, porque a autoaceitação, ela traz para você um movimento de mudança também. Ela não é algo que acomoda. Então, o que acontece? Eu trabalho com alguns pacientes que têm problemas com peso, né? Então, pessoas são acima do peso. E eu trabalho muito a autoaceitação porque eu só consigo cuidar de mim se eu me aceito. Eu só consigo melhorar uma condição quando eu me aceito. É que nem qualquer patologia, né? Vamos pensar em algum vício, né? Um alcoólatra, por exemplo, ele só consegue se tratar quando ele aceita que é. Então, vamos pensar que eu entenda, né? Que eu aceito que eu sou desorganizada. Tá, eu sou meio desorganizada. A partir do momento que eu aceito, que eu entendo que essa sou eu começo a criar recursos, estratégias para melhorar naquilo que me atrapalha. Aquilo que não me atrapalha, ok, essa sou eu. As pessoas que são mais introspectivas, né? Então são mais tímidas, enfim, é uma questão também. Então, eu sou, ok, essa sou eu. O que eu preciso fazer é criar estratégias para que isso não atrapalhe no meu trabalho, nos meus relacionamentos, na minha autoestima. Então, trabalhar a autoaceitação é você entender que você tem uma imperfeição, como todos nós temos, e isso é muito belo, né, as imperfeições, porque nos trata como pessoas únicas, né? Então, quando a gente entende que a gente não é igual a todo mundo, né? A gente até brinca, nossa mãe falava, você não é todo mundo, mãe, todo mundo vai pra festa. Não, você não vai porque você não é todo mundo. Então, o não ser todo mundo é muito bom porque a gente tem as nossas particularidades. Então, aceitar, a autoaceitação é entender as suas particularidades, porque você é única, mas isso não te faz inferior. Na verdade, é você abraçar as suas características e reconhecer os pontos fortes que você tem também e melhorar aquilo que está te incomodando. Né? Eu tenho uma questão no meu cabelo, eu tenho cabelo branco desde muito cedo, né? Então, eu aceitar a minha aparência é entender que eu tenho cabelo branco, ponto, não tem jeito. Então, uma vez por mês eu preciso ir no salão pintar, porque me incomoda. O dia que não me incomoda mais, aí é uma outra coisa, como acontece com algumas pessoas. Elas se olham no espelho e elas não se incomodam com aquilo. Então, o se aceitar é isso, é reconhecer. Mas eu não deixo também de reconhecer os meus pontos fortes. Como eu falei, é um tema de terapia semanal, então de vez em quando eu preciso lá relembrar isso, né? Porque tem coisas que tá tão automático na nossa mente, porque a gente aprende lá na infância, né? Que para ser aprovado a gente tinha que ser perfeito, não podia ter defeitos, né? A gente tinha que ser quietinho, bonzinho, estudioso, nananã. Quando a gente sai um pouco da linha, a gente levava bronca. Então, com isso, a gente traz isso para a vida adulta também. E uma outra questão que eu acho muito legal também, da parte da gentileza com você, de ser gentil com você mesmo, é entender que você precisa aprender com os seus erros. Então, não adianta também você ficar só se criticando. Se perdoe. A gente precisa aprender a se perdoar. E se perdoar é olhar para os nossos erros, não com culpa, mas com aquela pergunta que eu amo falar aqui no consultório. O que eu faço com isso? Tá, eu errei, ok. O que eu faço? Qual que é o próximo passo? Como eu faço para melhorar? Aonde, né, até analisar, por que eu errei? Foi isso que eu fiz, ok. Qual que é o próximo passo? Tem pessoas que passam a vida se culpando, se martirizando e não se amando. Até a questão mesmo que eu trabalho aqui, que é a questão mais de pessoas com peso ou pós-bariátrico e tudo mais, eu vejo que elas às vezes vêm com tanta dor acumulada, porque elas não conseguem aprender com os erros, elas só se culpam pelos erros. E também, né, pessoas que vêm aqui para o processo de autoconhecimento, elas começam a ver que a vida delas foi muito... Foi carregado de coisas que foram acontecendo de novo, ciclos, né? Que vão se repetindo, porque não conseguiu aprender com os erros. E aprender com os erros, né? Você sair já letrado, sair, nossa, pós-graduado. Tem paciente que fala pra mim assim, nossa, já tô pós-graduada. Não é isso, mas é o que você faz com a situação que você passou. Até mesmo essa questão, se tem algo em você que não tá legal, que você não gosta, o que você pode fazer para mudar? Ficar se culpando, ficar ali se lamentando, isso não vai adiantar. Eu ouvi uma frase uma vez que eu nunca mais esqueci, né? Que lamentar é adiar o dia da melhora. Então, ser gentil com você não é ficar se culpando, se lamentando, não, é se perdoar e seguir, né? Às vezes a gente acha que quando a gente é gentil, né, quando a gente se torna gentil com a gente acaba sendo egoísta. E não é egoísta. Na verdade, quando você aprende
a se aceitar, quando você aprende que você merece ser acolhida também, que você merece ser amada também, que você erra como todo mundo, que você é imperfeita, que você está em construção, que você está aprendendo, quando você consegue fazer isso, se você pratica essa gentileza, você acaba se conectando mais com você e sendo muito mais resiliente. Você consegue lidar com as adversidades da vida com muito mais leveza, porque você sabe os seus pontos fortes e também sabe os seus pontos fracos. Então, às vezes, você consegue se tornar muito mais forte, determinada, quando você reconhece as suas fraquezas. Ser uma pessoa forte, determinada, não é não ter fraqueza. A gente hoje tem essa ideia da mulher guerreira, que é essa mulher que não falha, que é essa mulher que é forte o tempo todo, que é essa mulher que dá conta de tudo. Meu Deus, me conta onde ela tá, né? Porque não é real, a gente não consegue manter isso por muito tempo. A gente precisa ter tempo pra gente, tempo de qualidade pra gente na nossa agenda. A gente precisa se perdoar muitas vezes durante a nossa vida. A gente precisa reaprender, fazer diferente, se aceitar, se amar durante toda a nossa vida. Só assim a gente não vai perder a nossa essência, né? E eu sempre falo que para você ser gentil com você, você precisa se conhecer, porque a gente só é gentil com quem a gente ama. Claro, tem aquela gentileza ali do convívio social, né? Ah, desculpa, tudo bem, né? Mas eu falo mesmo daquela gentileza, sabe, de fazer de coração, né? De fazer porque a gente quer. São as pessoas que são especiais pra gente. Então a gente precisa retomar um pouco isso. Eu também sou especial pra mim. Eu não posso viver só pro outro, eu não posso viver só tentando ecoar, né? Ecoar ali a magnitude do outro, sabe? Não, você é maravilhoso, não, você consegue. Eu não posso ser o eco só pra pessoa, eu preciso ser pra mim também. Eu preciso olhar pra mim com esse olhar. Então, nesse primeiro podcast, né, eu quero trazer para você essa reflexão. Essa necessidade da gente se criticar menos, se perdoar mais, valorizar quem somos, né, reconhecer as nossas fraquezas, mas também as nossas potencialidades, o quanto eu sou boa em algumas coisas, o quanto eu preciso melhorar em outras. E como é difícil. Mas é um processo, é uma jornada. Eu peço que você reflita sobre isso. E que você faça alguns exercícios também, né? De ser mais gentil. Então, quando acontecer alguma coisa, que você já ia lá se xingar, então, sei lá, esqueceu de mandar o e-mail. Nossa, como eu sou burra, como eu esqueci. Ou então, tipo, ai, como eu sou uma mãe péssima. Nossa, como eu não sou... Enfim, qualquer coisa vir na sua cabeça, para, pensa, respira. E você vai fazer o seguinte. Você vai olhar para você como você olharia para uma pessoa que você ama muito, e você vai dar essa resposta para você, como se fosse a pessoa que você ama. Então, no meu caso, Fátima, calma, tá tudo bem. Não deu certo dessa vez, mas vamos tentar de novo? Fátima, você foi, né? Não foi legal o que você fez, mas você tá aprendendo. Pede desculpa e faz melhor da próxima vez. Realinha, recalcula a rota, né? Então, eu deixei esse exercício para você nessa semana, que você pense um pouco sobre isso. Não carregue tanto peso se não precisa. Vamos carregar só o que a gente precisa. Eu acho muito mais fácil. Enfim, espero que você tenha gostado desse primeiro episódio. Então, toda sexta-feira, né, a gente vai estar liberando os nossos vídeos. Espero que você aprecie. Peço também que me ajude na divulgação desse novo trabalho. Se você gostou desse tema, que você possa compartilhar com outras pessoas, curtir aqui no canal, curtir na rede vizinha, né, me ajudar também nesse processo de divulgação, porque o intuito maior, como eu falei, é ter um cantinho onde nós possamos nos acolher, nos encontrar, conversar, falar das nossas dores, das nossas realizações, desse momento novo que a gente está vivendo nessa nova fase. Enfim, falar de mulher, falar de nós, falar de saúde, bem-estar, falar de coisas boas que nos ajude a nos conectar ainda mais, né? Que a gente se conecte cada vez mais com a gente, com o que está à nossa volta, com aqui e agora. Enfim, espero que você tenha gostado. Beijo grande e até o próximo vídeo.